Primeira história. Meu nome é João, e hoje tenho 28 anos. O que vou contar aconteceu há exatos 10 anos, quando eu tinha 18. Foi no verão antes de eu ir para a faculdade. Meus pais decidiram que eu deveria passar um tempo com meu avô, ajudando na fazenda e aproveitando os últimos momentos antes de mergulhar na vida adulta. Cheguei à fazenda numa tarde ensolarada de janeiro. Meu avô, um homem forte apesar dos seus 70 anos, me recebeu com um abraço apertado. "João, meu rapaz, como você cresceu?" ele disse, dando tapinhas nas minhas costas. Eu sorri, feliz por estar de volta ao meu paraíso de infância. Os primeiros dias foram tranquilos e cheios de trabalho. Ajudava meu avô com o gado, consertava cercas e fazia todo tipo de tarefa que uma fazenda exige. À noite, sentávamos na varanda, bebendo limonada e ouvindo as histórias que meu avô contava sobre os tempos antigos. Foi numa dessas noites que tudo começou a mudar. Estávamos na varanda como de costume, quando ouvi um som distante. Era um uivo, longo e arrepiante. Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Ouviu isso, vô?" perguntei, olhando para a escuridão além da varanda. Meu avô ficou tenso de repente. Seus olhos se estreitaram e ele se levantou devagar. "Deve ser apenas um lobo passando por perto, João." Nada para se preocupar. Mas havia algo em sua voz que me deixou inquieto. Meu avô, sempre tão calmo e descontraído, parecia nervoso. Tentei não pensar muito nisso e fui dormir. Nas noites seguintes, o uivo se repetiu. Cada vez parecia mais próximo, mais ameaçador. Comecei a notar mudanças no comportamento do meu avô. Ele ficava mais agitado ao anoitecer. Trancava todas as portas e janelas com uma urgência que eu nunca tinha visto antes. Uma semana depois da minha chegada, a lua cheia apareceu, grande e brilhante no céu. Naquela noite, o uivo soou mais forte do que nunca. Estava tão perto que parecia vir do nosso próprio quintal. Meu avô estava inquieto. "João, prometa que não vai sair de casa esta noite, não importa o que aconteça", ele disse, sua voz tremendo levemente. "Mas vô, o que está acontecendo?" perguntei, confuso e um pouco assustado. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria me contar algo. Por fim, suspirou profundamente. "Há coisas neste mundo, João, que não podemos explicar. Coisas que vivem nas sombras, que só aparecem em noites como esta." Prometa que ficará seguro dentro de casa. Prometi, mais por preocupação com meu avô do que por medo real. Afinal, que perigo poderia haver na fazenda que eu conhecia tão bem? Fui para o meu quarto, mas não conseguia dormir. O uivo continuava, cada vez mais próximo. A curiosidade começou a me corroer. O que poderia ser aquilo? Que criatura fazia um som tão assustador? Por volta da meia-noite, não aguentei mais. Decidi dar uma olhada rápida pela janela. Abri as cortinas devagar e olhei para fora. A lua iluminava o quintal, transformando tudo em sombras alongadas e misteriosas. Foi então que vi. Uma figura enorme se movia perto do celeiro. No início, pensei que fosse um dos touros que tinha escapado. Mas quando a criatura se virou, meu coração quase parou. Não era um touro, nem um lobo. Era algo entre os dois. Ficava em pé nas patas traseiras, como um homem, mas seu corpo era coberto de pelos. Suas mãos, ou seriam patas, tinham garras afiadas que brilhavam sob a luz da lua. E o rosto, Deus, aquele rosto era um pesadelo. Meio humano, meio animal, com presas que pareciam facas saindo da boca. Fiquei paralisado de medo. Aquilo não podia ser real. Devia ser um pesadelo. Tinha que ser. Mas o cheiro que entrava pela janela, um cheiro de animal selvagem misturado com algo podre, era real demais. A criatura farejou o ar e, de repente, virou a cabeça na minha direção. Nossos olhos se encontraram. Os dele eram amarelos, brilhantes, cheios de uma fome selvagem que fez meu sangue gelar. Fechei a cortina num impulso e me afastei da janela, tremendo. O que eu tinha acabado de ver? Aquilo não podia existir. Lobisomens eram lendas, histórias para assustar crianças. Não eram reais. Ouvi um rosnado vindo de fora, seguido pelo som de algo arranhando a parede da casa. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Queria gritar, chamar meu avô, mas minha voz tinha sumido. De repente, ouvi um tiro. Depois outro. O rosnado se transformou num uivo de dor.
Houve o som de algo pesado correndo, se afastando da casa. Então, silêncio. Fiquei imóvel por vários minutos, sem saber o que fazer. Finalmente, criei coragem para sair do quarto. Encontrei meu avô na sala, segurando uma espingarda. Ele parecia exausto e assustado. Vô, comecei, mas ele me interrompeu. Você viu, não é? Ele perguntou, sua voz cansada. Eu apenas assenti. Sente-se, João. Temos muito o que conversar. Nas horas seguintes, meu avô me contou uma história que mudaria minha vida para sempre. Ele falou sobre uma maldição antiga que afetava nossa família há gerações. Uma maldição que transformava homens em bestas nas noites de lua cheia. Seu bisavô foi mordido por um lobisomem quando era jovem, explicou meu avô. Desde então, a maldição passou de pai para filho. Eu sou um deles, João. E agora, temo que você também possa ser. Não queria acreditar. Era loucura demais. Mas depois do que eu tinha visto, como poderia negar? Mas eu nunca vi você se transformar, argumentei, desesperado para encontrar alguma falha naquela história maluca. Meu avô sorry o Tristment. Há anos venho me acorrentando no porão durante as luas cheias. É por isso que sempre mandava você e seus pais embora antes dessa época do mês. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Então me lembrei, mas e os tiros? Você atirou em si mesmo? Ele balançou a cabeça. Não, João. Aquilo não era eu. Era outro. Há mais como nós por aí. Alguns abraçam a maldição, deixam o monstro tomar conta. Eu sempre lutei contra isso. As semanas seguintes foram um pesadelo. Meu avô me ensinou tudo sobre a maldição. Como ela era transmitida, como se manifestava, como tentar controlá-la. Eu me recusava a acreditar que estava infectado, mas no fundo, sabia que era verdade. A primeira transformação veio na lua cheia seguinte. A dor foi indescritível. Senti meus ossos se quebrando e se reformando, meus músculos esticando, minha pele rasgando para dar lugar aos pelos. Gritei até minha garganta ficar em carne viva, mas os gritos logo se transformaram em uivos. Meu avô tinha me acorrentado no porão, como fazia consigo mesmo. Passei a noite toda lutando contra as correntes, sentindo uma fome e uma raiva que não eram minhas. Quando o sol nasceu e voltei ao normal, chorei como uma criança nos braços do meu avô. Nos anos que se seguiram, aprendi a lidar com a maldição. Meu avô me ensinou técnicas para manter o controle, para não deixar o monstro dominar completamente. Mas nunca é fácil. Cada lua cheia é uma batalha. Hoje, 10 anos depois, continuo vivendo na fazenda. Meu avô faleceu há 2 anos, me deixando a propriedade e a responsabilidade de manter nossa maldição em segredo. Construí uma cela reforçada no porão, onde me prendo nas noites de lua cheia. Mas a cada mês, sinto o chamado ficando mais forte. A fera dentro de mim quer sair, quer caçar, quer sangue. Às vezes, me pergunto quanto tempo mais conseguirei resistir. Será que um dia me tornarei como aquela criatura que vi no celeiro há tantos anos? Um monstro sem controle, guiado apenas pelo instinto e pela fome? Escrevo este relato como um aviso e um pedido de ajuda. Se você está lendo isso, saiba que há mais coisas neste mundo do que podemos imaginar. Criaturas das sombras, maldições antigas, monstros que se escondem sob pele humana. E se algum dia você ouvir um uivo distante numa noite de lua cheia, não ignore. Tranque suas portas, feche suas janelas, porque pode ser que haja um lobisomem por perto. Ou pior ainda, pode ser que o lobisomem seja você. Gostaria de poder dizer que esta história é apenas ficção, um conto para assustar as pessoas. Mas a verdade é que a cada lua cheia, sinto meus ossos se contorcendo e um apetite insaciável crescendo dentro de mim. E me pergunto, será que me tornei aquilo que mais temia? Ou será que sempre fui um monstro, apenas esperando para despertar? Só o tempo dirá. Até lá, continuarei minha luta silenciosa, preso entre 2 mundos, nem totalmente homem, nem totalmente fera. E se um dia você passar pela minha fazenda numa noite de lua cheia e ouvir um uivo? Bem, é melhor correr, porque nem sempre consigo me controlar, e a fome do lobo é implacável. Segunda história. Sempre fui o tipo de cara que gostava de ficar sozinho. Desde pequeno, preferia brincar no meu canto a me misturar com as outras crianças. Conforme fui crescendo, essa preferência pela solidão só aumentou.
Não me entenda mal, eu gosto da minha família e tenho alguns amigos, mas nada se compara à paz que sinto quando estou sozinho na natureza. Foi por isso que comecei a acampar. No começo, ia com meus pais e meu irmão mais novo, o Lucas. A gente passava os fins de semana explorando trilhas, pescando e contando histórias ao redor da fogueira. Eram bons tempos, mas eu sempre ficava ansioso para ter uns momentos só para mim. Quando fiz 18 anos, finalmente convenci meus pais a me deixarem acampar sozinho. Comprei todo o equipamento necessário e comecei a passar meus fins de semana livre sozinho na floresta. Era o paraíso para mim. Nada além do som dos pássaros, o farfalhar das folhas e a sensação de estar completamente livre. Tudo mudou naquele verão. Eu tinha acabado de completar 25 anos e decidi me presentear com uma semana inteira acampando sozinho. Escolhi um lugar bem isolado, onde eu sabia que não encontraria outras pessoas. Peguei meu carro velho e dirigi por horas até chegar num ponto da estrada onde o asfalto dava lugar a uma trilha de terra. Caminhei por mais 2 horas floresta dentro até achar o lugar perfeito para montar meu acampamento. Era uma pequena clareira cercada por pinheiros altos e antigos. Um riacho de água cristalina corria por perto, garantindo que eu teria água fresca. Montei minha barraca, organizei meus suprimentos e me sentei para apreciar o pôr do sol, sentindo aquela familiar sensação de paz me invadir. As primeiras 2 noites foram tranquilas, exatamente como eu esperava. Passei os dias explorando a região, tirando fotos da natureza e simplesmente aproveitando o silêncio. À noite, acendia uma pequena fogueira, comia algo e ficava olhando as estrelas até pegar no sono. Era perfeito. Foi na 3ª noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha acabado de apagar a fogueira e estava me preparando para dormir quando ouvi. No começo, pensei que fosse apenas o vento passando entre as árvores. Mas então o som ficou mais claro. Eram vozes. Vozes raspantes e baixas, como se alguém estivesse sussurrando. Saí da barraca e olhei ao redor, tentando identificar de onde vinham os sons. A luz da lua cheia iluminava a clareira, mas não consegui ver nada além das sombras das árvores. As vozes pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, sempre fora do meu campo de visão. "Tem alguém aí?" gritei, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. As vozes pararam por um momento, e então recomeçaram, mais altas dessa vez. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era ameaçador. Decidi que era melhor entrar na barraca e tentar dormir. Deve ser só a minha imaginação, pensei, tentando me acalmar. Passei a noite em claro, ouvindo aqueles sussurros sinistros. Quando o sol nasceu, saí da barraca esperando ver algum sinal do que tinha acontecido. Mas não havia nada. Nenhuma pegada, nenhum galho quebrado. Era como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Passei o dia todo tenso, olhando por cima do ombro a cada barulho. Pensei em ir embora, mas algo dentro de mim insistia que eu estava sendo bobo. Afinal, eu era um homem adulto, acostumado com a floresta. Não ia deixar uns barulhos estranhos me assustarem. A 4ª noite começou igual à anterior. Os sussurros voltaram assim que o sol se pôs. Dessa vez, decidi enfrentá-los. Peguei minha lanterna e comecei a vasculhar os arredores do acampamento. Foi quando vi 2 olhos brilhantes me observando entre as árvores. Não eram olhos de animal. Eram grandes demais, e havia algo de inteligente e malicioso neles. Apontei a lanterna na direção, mas os olhos tinham sumido. Corri de volta para a barraca, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Os sussurros aumentaram, virando uma cacofonia de vozes raspantes que pareciam vir de todos os lados. Fechei o zíper da barraca e me encolhi no saco de dormir, rezando para que o sol nascesse logo. Não sei em que momento peguei no sono, mas acordei de repente com o som de um uivo. Não era um uivo normal de lobo. Era algo mais profundo, mais assustador. E não estava sozinho. Logo outros uivos se juntaram ao primeiro, formando um coro aterrorizante. Sai da barraca, tremendo! A lua cheia iluminava a clareira, e o que vi me deixou gelado. Havia formas se movendo entre as árvores. Formas grandes demais para serem lobos normais. E elas estavam se aproximando. Não pensei 2 vezes. Peguei minha mochila, onde tinha colocado as coisas mais importantes, e comecei a correr. Os uivos se transformaram em rosnados e o som de galhos quebrando me dizia que as criaturas estavam me perseguindo. Corri como nunca tinha corrido na vida. Galhos arranhavam meu rosto e meus braços, mas eu não ousava parar.
Podia ouvir as criaturas logo atrás de mim, seus rosnados ficando cada vez mais próximos. Não sei por quanto tempo corri. Minutos? Horas? O tempo parecia não fazer mais sentido. Tudo o que eu sabia era que precisava continuar em movimento. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o medo me impedia de parar. Foi quando tropecei numa raiz e caí. Rolei por um barranco, sentindo pedras e galhos machucarem meu corpo. Quando finalmente parei, estava numa pequena ravina. O som da água corrente me dizia que havia um rio por perto. Me arrastei para trás de uma grande rocha, tentando recuperar o fôlego. Os sons da perseguição tinham diminuído, mas eu sabia que as criaturas ainda estavam por perto. Podia sentir seus olhos me procurando. Foi então que ouvi um rosnado baixo, bem perto de mim. Lentamente, virei a cabeça e vi, a menos de 2 metros de distância, uma criatura enorme me encarava. Parecia um lobo, mas era grande demais. Seu pelo era escuro e emaranhado, e suas presas brilhavam à luz da lua. Mas o que mais me assustou foram seus olhos. Olhos humanos, cheios de fome e maldade. E então, no momento de clareza terrível, reconheci aqueles olhos. Lucas, sussurrei, mal acreditando no que via. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse me reconhecendo também. Por um breve momento, vi um lampejo de humanidade naqueles olhos. Mas logo desapareceu, substituído por uma fome animal. Meu irmão havia desaparecido há 5 anos. Tínhamos procurado por ele por meses, mas nunca encontramos nenhuma pista. E agora, ali estava ele, ou o que restava dele. A criatura que um dia foi meu irmão deu um passo em minha direção, rosnando. Fechei os olhos, esperando o ataque. Mas ele nunca veio. Quando abri os olhos novamente, a criatura tinha desaparecido. Não tive tempo para processar o que tinha acontecido. O som de outros rosnados me lembrou que eu ainda estava em perigo. Me levantei com dificuldade e comecei a correr de novo, seguindo o som do rio. Corri por o que pareceram horas, sempre com o som das criaturas me perseguindo. Quando o céu começou a clarear, finalmente avistei algo que me deu esperança. Luzes de uma cidade ao longe. Com um último esforço, corri em direção às luzes. Os rosnados foram ficando para trás, até que finalmente cessaram. Quando cheguei à beira da floresta, o sol estava nascendo. Cambaleei até a primeira casa que vi e bati na porta, implorando por ajuda. Um casal idoso me acolheu, assustados com meu estado. Eu devia parecer um louco, coberto de arranhões e hematomas, balbuciando sobre lobisomens e meu irmão desaparecido. Eles chamaram a polícia e uma ambulância. Fui levado para o hospital, onde passei dias me recuperando. Contei minha história para os policiais, mas é claro que ninguém acreditou. Disseram que eu devia ter sido atacado por lobos normais e que o estresse e o medo tinham feito minha mente criar essas imagens fantásticas. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi, e sei que meu irmão, de alguma forma, ainda está lá fora. Já se passaram 6 meses desde aquela noite terrível. Voltei para casa, para minha vida normal. Mas nada é como antes. Não consigo dormir sem pesadelos. Tenho medo do escuro, medo da lua cheia. E, acima de tudo, medo de que um dia aquelas criaturas me encontrem de novo. Às vezes, quando a noite está especialmente silenciosa, acho que posso ouvir uivos ao longe. E me pergunto se é meu irmão, chamando por mim. Parte de mim quer voltar àquela floresta, tentar encontrá-lo, tentar salvá-lo. Mas o medo é mais forte. Então fico aqui, preso entre o desejo de ajudar meu irmão e o terror do que encontrei naquela floresta. E a cada lua cheia, fecho todas as janelas e portas, ligo todas as luzes, e rezo para que as criaturas não me encontrem. Porque agora eu sei que há coisas neste mundo que não deveriam existir. Coisas que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. E sei que uma parte de mim ficou naquela floresta, correndo eternamente das criaturas que um dia foram humanas. Se você está ouvindo isso, tome cuidado, porque as histórias que seus pais contavam para te assustar quando criança, elas podem ser mais reais do que você imagina. E se um dia você ouvir um uivo que não parece vir de um lobo normal, corra, corra e não olhe para trás. Porque eles estão sempre à espreita, sempre famintos. E quem sabe, talvez um deles tenha o rosto de alguém que você conhece. Terceira história. Eu sempre achei que minha avó era meio maluca,
Ela vivia falando de maldições antigas e segredos de família. Eu e meus irmãos ríamos disso quando éramos crianças. Mas agora eu daria tudo para voltar no tempo e ouvir cada palavra que ela disse. Tudo começou há uns 6 meses. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidadezinha no interior, depois de anos morando na capital. Queria paz, sossego, uma vida mais tranquila. Se eu soubesse o que me esperava. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Eu estava gostando da calmaria do lugar, das pessoas simpáticas, da natureza. Até que chegou a primeira lua cheia depois que me mudei. Naquela noite, eu fui dormir cedo. Estava cansado do trabalho e queria aproveitar para descansar. Lembro de ter olhado pela janela e visto a lua enorme no céu, brilhando como nunca. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei na manhã seguinte, algo estava muito errado. Minha cabeça latejava, meu corpo todo doía. E havia sangue. Muito sangue. Minhas roupas, meus lençóis, minhas mãos, tudo manchado de vermelho. Entrei em pânico. O que tinha acontecido? Eu não conseguia lembrar de nada da noite anterior. Só tinha flashes confusos na minha mente. Imagens de árvores passando em alta velocidade. O som de folhas secas estalando. E gritos. Gritos terríveis que me davam calafrios só de lembrar. Desesperado, corri para o banheiro e me enfiei debaixo do chuveiro. A água levou o sangue embora, mas o medo permaneceu. Enquanto me secava, notei marcas estranhas pelo meu corpo. Arranhões profundos nos braços e pernas. E o pior, havia terra e folhas secas presas embaixo das minhas unhas. Naquele momento, eu soube que algo muito ruim tinha acontecido, mas eu não fazia ideia do que era. Liguei a TV para ver se tinha alguma notícia, e foi aí que meu mundo desabou de vez. A repórter falava sobre um ataque brutal que tinha acontecido durante a noite. Uma família que morava nos arredores da cidade tinha sido atacada por um animal selvagem. Os pais estavam gravemente feridos no hospital. E a filha pequena não tinha sobrevivido. Senti meu estômago revirar. Não podia ser. Eu não podia ter feito aquilo. Era impossível. Eu sou um cara normal, trabalho num escritório, nunca fiz mal a ninguém. Como eu poderia ter? Não, devia ser coincidência. Só podia ser. Mas conforme os dias foram passando, ficou cada vez mais difícil negar a verdade. As lembranças da noite começaram a voltar aos poucos. Flashes de dentes afiados. Garras rasgando carne. O gosto metálico de sangue na boca. E o pior de tudo, a sensação de prazer, de êxtase. Como se uma parte de mim tivesse adorado cada segundo daquilo. Eu estava apavorado. O que estava acontecendo comigo? Que tipo de monstro eu tinha me tornado? Foi aí que me lembrei das histórias da minha avó, das lendas que ela contava sobre nossa família, sobre a maldição. Segundo ela, há muitas gerações, um de nossos antepassados tinha feito um pacto com forças das trevas. Em troca de poder e riqueza, ele e seus descendentes carregariam para sempre uma maldição terrível. Na lua cheia, se transformariam em feras sedentas por sangue. Na época, eu achava que era só mais uma das histórias malucas dela. Agora, eu percebi a terrível verdade. A maldição era real. E tinha passado para mim. Desesperado, liguei para minha mãe. Contei tudo o que estava acontecendo, implorando por ajuda. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com a voz embargada, confirmou que era verdade. A maldição existia. E agora tinha despertado em mim. Ela me disse que meu pai e meu avô tinham passado pela mesma coisa. Que eles aprenderam a se trancar em lugares seguros nas noites de lua cheia. Que era possível controlar a fera, com muito esforço e disciplina. Mas que acidentes aconteciam. Fiquei arrasado. Como eu poderia viver com isso? Como eu poderia olhar nos olhos das pessoas sabendo o que eu era capaz de fazer? O desespero tomou conta de mim. Pensei em acabar com tudo. Mas no fundo, eu sabia que não adiantaria. A maldição provavelmente passaria para o meu irmão ou para o meu primo. Eu não podia fazer isso com eles. Então comecei a me preparar para o pior. Transformei o porão da minha casa numa espécie de prisão. Instalei grades nas janelas, reforços nas paredes. Comprei correntes grossas e cadeados pesados. Quando a lua cheia seguinte chegou,
Eu me tranquei lá embaixo. As horas passavam devagar. Eu suava frio, tremendo de medo do que estava por vir. Então, quando a lua atingiu o ponto mais alto no céu, começou. A dor foi a pior coisa que já senti na vida. Era como se cada osso do meu corpo estivesse quebrando e se remontando. Meus músculos ardiam, minha pele parecia que ia rasgar. Eu gritava e me debatia, implorando para que acabasse. E então, silêncio. A door sumiu. Mas eu também sumi. No meu lugar havia apenas a fera. Selvagem, faminta. Sedenta por sangue. Passei a noite toda me debatendo contra as correntes. Uivando de raiva por estar preso. Sentindo o cheiro da cidade lá fora, das pessoas dormindo em suas casas. Querendo caçar, querendo matar. Quando o sol nasceu, voltei ao normal. Estava exausto, dolorido, com os pulsos em carne viva por causa das correntes, mas aliviado por ter conseguido me conter. Nos meses seguintes, essa virou minha rotina. A cada lua cheia, eu me trancava no porão. Passava a noite lutando contra o monstro dentro de mim. Era horrível, mas pelo menos eu não machucava ninguém. Até que uma noite, as correntes arrebentaram. Eu acordei na manhã seguinte no meio da floresta. Havia sangue por toda parte. Meu coração gelou quando vi as manchetes no celular. 3 pessoas tinham sido atacadas durante a noite. 2 delas não sobreviveram. O pânico tomou conta de mim. Eu tinha falhado. Tinha me tornado o monstro que tanto temia. As vozes dos meus ancestrais ecoavam na minha cabeça. Uivos distantes que pareciam dizer bem-vindo à família. Desde então, tenho reforçado cada vez mais minha prisão. Correntes mais grossas. Paredes mais resistante. Mas a cada lua cheia, sinto a fera ficando mais forte, mais esperta, mais determinada a se libertar. E o pior é que uma parte de mim quer isso. A cada transformação, fica mais difícil resistir. O gosto de sangue, a sensação de poder absoluto. É como uma droga. Quanto mais eu experimento, mais eu quero. Agora estou aqui, trancado de novo. A lua cheia está subindo no céu. Posso sentir os pelos começando a crescer, os dentes ficando afiados. Tento me concentrar, lutar contra a transformação. Mas sei que é inútil. A fera vai sair. Hoje, amanhã ou daqui um mês. E quando isso acontecer, Deus tenha piedade de quem estiver no meu caminho. Se você está ouvindo isso, é um aviso. Tranque suas portas. Fique em casa nas noites de lua cheia. E se ouvir um uivo ao longe, corra. Corra o mais rápido que puder. Porque a maldição da minha família agora corre solta por aí. E ela tem fome. Uma fome que só o medo e a carne humana podem saciar. Sinto o suor escorrendo pela minha testa enquanto termino de gravar esse relato. Meus dedos tremem. Mal consigo segurar o celular. Lá fora, a lua brilha, enorme e ameaçadora. As correntes tilintam quando me mexo. Cerro os punhos, sentindo as unhas, não, as garras, se cravando nas palmas das mãos. O gosto de sangue inunda minha boca. Meus dentes estão ficando afiados, prontos para rasgar carne. Respiro fundo, tentando me acalmar. Mas é inútil. Posso sentir a fera rugindo dentro de mim, ansiosa para sair, para caçar. Para matar. Um tremor percorre meu corpo. Está começando. Meus ossos estalam, se rearranjando. Músculos crescem, rasgando as roupas. Pelos grossos brotam por toda parte. Deixo o celular cair no chão. Minha visão fica vermelha. A consciência humana vai sumindo, dando lugar aos instintos primitivos da fera. O último pensamento coerente que tenho é uma prece. Que as correntes aguentem. Que eu não machuque mais ninguém. Então tudo some. Só resta o monstro. Um uivo terrível ecoa pela noite, fazendo as paredes tremerem. As correntes se retesam. A caçada está prestes a começar. 4ª história. Meu nome é João, e eu vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando eu estava cuidando da fazenda que herdei do meu falecido pai. A propriedade fica bem isolada, a uns 50 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por campos e uma floresta densa. Eu sempre gostei da solidão, sabe? Passar meus dias cuidando do gado, consertando cercas e aproveitando o ar puro do campo.
Mas aquela noite de lua cheia mudou tudo. Eu estava dormindo quando ouvi um barulho estranho vindo do curral. No começo, pensei que fosse só o vento, mas então escutei um mugido de dor, seguido por um rosnado que gelou meu sangue. Pulei da cama, peguei minha espingarda e corri para fora. A lua cheia iluminava tudo como se fosse dia. Quando cheguei ao curral, a cena que vi me deixou horrorizado. Uma das minhas vacas estava no chão, com o corpo todo retalhado. Parecia que algum animal selvagem tinha atacado, mas eu nunca tinha visto nada parecido. As marcas eram profundas demais para ser de um lobo comum. Passei a noite em claro, vigiando o resto do rebanho. Quando o sol nasceu, examinei melhor os ferimentos da vaca morta. As marcas de garras eram enormes, e havia pegadas estranhas ao redor. Pareciam de lobo, mas eram grandes demais, quase do tamanho da minha mão. Nos dias seguintes, reforcei todas as cercas e tranquei o gado no celeiro durante a noite. Mas isso não adiantou. Na próxima lua cheia, aconteceu de novo. Dessa vez, seja lá o que for aquela coisa, conseguiu arrombar a porta do celeiro. Mais 2 vacas mortas, da mesma forma horrível. Eu estava desesperado. Liguei para a polícia, para os veterinários da região, até para um caçador que morava por perto. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Alguns falavam que podia ser um urso, outros diziam que era uma onça. Mas eu sabia que era algo pior. Foi então que comecei a notar algo estranho acontecendo comigo. Na manhã depois do segundo ataque, acordei todo dolorido, como se tivesse corrido uma maratona. Minhas roupas estavam sujas de terra e tinha arranhões nos meus braços e pernas. Pensei que talvez tivesse saído sonâmbulo durante a noite, mas algo me dizia que era mais do que isso. Comecei a pesquisar na internet sobre ataques de animais selvagens. Foi quando encontrei um site sobre lendas e criaturas folclóricas. Lá falava sobre lobisomens e como eles atacavam o gado em noites de lua cheia. No começo, achei uma bobagem. Lobisomem? Isso é coisa de filme de terror. Não é real. Mas quanto mais eu lia, mais as coisas pareciam se encaixar. Os ataques sempre na lua cheia, as marcas enormes, meu corpo dolorido na manhã seguinte. Será que eu estava ficando louco? Ou será que havia alguma verdade naquelas histórias? Decidi investigar mais a fundo. Fui até a cidade e visitei a biblioteca local. Lá, encontrei um livro antigo sobre a história da região. Foi quando descobri algo que me deixou arrepiado. Minha família, os Silvas, era uma das mais antigas da área. E havia rumores de que, há gerações, uma maldição corria no nosso sangue. O livro contava que, há mais de 200 anos, meu tataravô tinha feito um pacto com uma criatura da floresta para salvar suas terras de uma seca. Em troca, a criatura amaldiçoou nossa linhagem. A cada geração, um membro da família seria condenado a se transformar em uma fera nas noites de lua cheia. Eu não queria acreditar, mas as evidências estavam lá. Quanto mais eu pensava, mais me lembrava das histórias que meu pai contava sobre meu avô, que sempre sumia nas noites de lua cheia. E como meu pai sempre trancava a porta do quarto nessas noites, dizendo que era para me proteger de coisas ruins. A próxima lua cheia estava chegando, e eu estava apavorado. E se fosse verdade? E se eu fosse mesmo o monstro que estava matando meu próprio gado? Decidi que precisava ter certeza. No dia da lua cheia, preparei tudo. Coloquei câmeras ao redor da fazenda e no meu quarto. Tranquei todas as portas e janelas, menos uma pequena janela no sótão. Se eu me transformasse, teria que sair por ali. A noite chegou, e com ela, a lua cheia. Fiquei sentado na cama, tremendo, esperando que nada acontecesse. Por um momento, pensei que tinha sido tudo imaginação minha. Mas então, senti uma dor aguda no peito. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro de mim. Meus ossos começaram a estalar, meus músculos a se contorcer. Eu gritava de dor, mas os gritos logo se transformaram em uivos. Senti meu corpo se cobrir de pelos, minhas mãos se transformarem em garras afiadas. A última coisa que me lembro foi de quebrar a janela do sótão e pular para a noite. Depois disso, só flashes. Eu correndo pela floresta, o cheiro de sangue, o gosto de carne crua na boca. Quando acordei na manhã seguinte, estava nu, coberto de sangue e lama, deitado no meio do mato. Voltei correndo para casa e fui direto ver as câmeras. O que vi me deixou horrorizado. Era eu mesmo,
transformado em uma criatura monstruosa, metade homem, metade lobo, saindo pela janela do sótão e atacando o gado. Eu era o monstro. Eu era o lobisomem. Nos meses seguintes, tentei de tudo para controlar a transformação. Tentei me trancar em uma jaula reforçada, mas a fera dentro de mim era forte demais e sempre conseguia escapar. Tentei me afastar de tudo e todos, me escondendo no meio da floresta, mas sempre acabava voltando para a fazenda, atraído pelo cheiro do gado. Cada lua cheia era um novo pesadelo. Eu lutava contra a transformação, mas era inútil. A fera sempre vencia, e eu acordava na manhã seguinte com as mãos sujas de sangue e a consciência pesada. Pensei em acabar com tudo, em dar um fim nessa maldição de uma vez por todas. Mas algo me impedia. Talvez fosse um instinto de sobrevivência, ou talvez fosse a esperança de que um dia eu pudesse controlar o monstro dentro de mim. Foi então que conheci Maria, uma nova veterinária que veio para a região. Ela começou a cuidar do meu gado e, aos poucos, fomos nos aproximando. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha alguém com quem podia contar. Mas como eu poderia contar a ela sobre a maldição? Como explicar que eu era o monstro que aterrorizava a região? Eu sabia que precisava mantê-la longe, para o bem dela, mas meu coração dizia o contrário. Uma noite, cerca de uma semana antes da lua cheia, tomei coragem e contei tudo a Maria. Para minha surpresa, ela não fugiu. Pelo contrário, ela disse que ia me ajudar a encontrar uma cura. Juntos, pesquisamos tudo o que podíamos sobre a lenda do lobisomem. Maria tinha alguns contatos com estudiosos do folclore e conseguiu informações valiosas. Descobrimos que, segundo algumas lendas, o lobisomem poderia ser curado se conseguisse passar uma noite de lua cheia sem atacar ninguém. Decidimos tentar. Na noite da lua cheia, Maria me acorrentou em uma caverna profunda na floresta. As correntes eram grossas, reforçadas com prata, que segundo as lendas poderia conter um lobisomem. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu sentia a transformação acontecendo, a fera querendo sair. Rugia e uivava, tentando me libertar. Maria ficou comigo o tempo todo, do lado de fora da caverna, me dando força. Quando o sol nasceu, eu ainda estava ali, acorrentado. Tinha conseguido. Pela primeira vez, passei uma lua cheia sem me transformar completamente. Nos meses seguintes, repetimos o processo. Cada vez ficava um pouco mais fácil controlar a fera. Aos poucos, fui aprendendo a conviver com esse lado selvagem, a aceitá-lo como parte de mim sem deixá-lo tomar o controle. Hoje, 6 meses depois daquela primeira noite terrível, posso dizer que finalmente encontrei um equilíbrio. Não posso dizer que estou curado. A fera ainda está lá, eu ainda sinto sua presença nas noites de lua cheia. Mas agora eu a controlo, em vez de ser controlado por ela. Maria e eu estamos juntos agora. Ela entende minha condição e me ajuda a lidar com isso. Ainda moramos na fazenda, mas agora as noites de lua cheia não são mais de terror. Elas são noites em que saímos juntos para a floresta, onde posso correr livre sem machucar ninguém. Aprendi que a maldição não precisa ser uma sentença de morte. Ela pode ser um dom, se você aprender a controlá-la. Ainda tenho medo às vezes, medo de perder o controle, de machucar alguém que amo. Mas agora sei que não estou sozinho nessa luta. Se você está ouvindo isso e acha que é só uma história de terror, eu entendo. Eu também não acreditaria se não tivesse vivido. Mas se algum dia você se encontrar sozinho numa noite de lua cheia e ouvir um uivo ao longe, lembre-se, nem todos os monstros querem ser monstros. Às vezes, eles só precisam de alguém que os ajude a encontrar sua humanidade de novo. Quinta história. Nunca pensei que uma simples viagem de acampamento pudesse se transformar no pior pesadelo da minha vida. Meu nome é Carlos, e sou o único sobrevivente do que aconteceu naquela floresta maldita. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, suando frio, com o som daqueles uivos ecoando na minha cabeça. Tudo começou como uma aventura comum. Eu e mais 4 amigos, Marcos, Júlia, Pedro e Ana, decidimos passar um fim de semana acampando numa floresta famosa por suas trilhas. A gente já tinha feito isso antes, mas nunca nesse lugar específico. Devíamos ter prestado mais atenção nos avisos dos moradores locais. No primeiro dia, a caminhada foi tranquila. A floresta era linda, com árvores enormes e um ar puro que enchia nossos pulmões. Chegamos ao local de acampamento planejado no meio da tarde e montamos nossas barracas. Fizemos uma fogueira, comemos, contamos histórias e rimos muito. Nada indicava o horror que estava por vir.
Foi na segunda noite que tudo mudou. Decidimos explorar um pouco mais a floresta antes de escurecer. Marcos, que era o mais experiente do grupo, liderava o caminho com um mapa e uma bússola. Mas algo estranho começou a acontecer. As direções pareciam não fazer sentido, e os caminhos que deveriam nos levar de volta ao acampamento só nos levavam mais fundo na floresta. Gente, acho que estamos perdidos, Júlia disse, com um tom de preocupação na voz. Marcos tentou acalmar a todos. Calma, pessoal. Vamos só voltar por onde viemos e... Mas ele não terminou a frase. Um som distante nos fez congelar no lugar. Era um uivo, mas não como o de um lobo normal. Era mais profundo, mais humano. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que foi isso? Ana perguntou, sua voz tremendo. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o uivo. Então, como se a floresta quisesse nos pregar uma peça, uma neblina começou a se formar ao nosso redor. Em questão de minutos, mal conseguíamos enxergar alguns metros de distância. Pedro ligou sua lanterna, mas a luz mal penetrava a névoa densa. Precisamos voltar para o acampamento, agora, ele disse, tentando soar calmo, mas o medo em sua voz era evidente. Começamos a andar apressadamente, tentando retraçar nossos passos. A neblina ficava cada vez mais espessa, e os sons da floresta pareciam amplificados. Galhos estalando, folhas farfalhando, e de vez em quando, aquele uivo distante que fazia meu coração disparar. Foi então que aconteceu. Pedro, que estava na frente do grupo, parou de repente. Tem algo ali, ele sussurrou, apontando para uma sombra na neblina. Antes que alguém pudesse responder, ouvimos um rosnado. Não era um som de animal que conhecíamos. Era algo entre um lobo e um homem. A sombra se moveu rapidamente, e num piscar de olhos, Pedro sumiu na névoa. Tudo o que ouvimos foi seu grito de terror, que foi abruptamente silenciado. O pânico tomou conta de nós. Começamos a correr desesperadamente, sem direção. A neblina parecia ter vida própria, engolindo tudo ao nosso redor. Os uivos e rosnados ficavam mais próximos a cada segundo. Por aqui, Marcos gritou, puxando-nos para o que parecia ser uma clareira. Por um momento, pensei que tínhamos encontrado uma saída, mas era apenas uma área aberta na floresta, cercada por árvores altas e sombrias. Ofegantes e aterrorizados, nos juntamos no centro da clareira. Júlia chorava silenciosamente, Ana tremia incontrolavelmente, e Marcos tentava, em vão, encontrar alguma direção no seu mapa encharcado. Foi quando vimos. Na borda da clareira, parcialmente ocultas pela neblina, estavam várias figuras. Ao início, pareciam homens, mas havia algo errado com suas formas. Eram grandes demais, curvados de uma maneira não natural. E seus olhos brilhavam na escuridão como brasas. Meu Deus, Ana sussurrou, o que são essas coisas? As criaturas começaram a se mover em nossa direção. À medida que se aproximavam, podíamos ver melhor suas características. Tinham corpos de homens, mas cobertos de pelos. Suas faces eram uma mistura grotesca de feições humanas e lupinas, com focinhos alongados cheios de dentes afiados. Marcos foi o primeiro a reagir. Corram! Ele gritou, empurrando-nos para uma abertura entre as árvores. Corremos como nunca antes. Galhos açoitavam nossos rostos, raízes tentavam nos derrubar, mas o terror nos impulsionava. Podia ouvir as criaturas atrás de nós, seus rosnados e uivos ficando cada vez mais próximos. Não sei por quanto tempo corremos. Minutos ou horas. Era impossível dizer. A floresta parecia não ter fim, e a neblina tornava tudo um labirinto confuso de sombras e terror. Em algum momento, percebi que Júlia não estava mais conosco. Não houve grito, não houve som. Ela simplesmente desapareceu. O mesmo aconteceu com Ana pouco depois. Num segundo ela estava ali, correndo ao meu lado, no outro, sumiu na névoa, como se a floresta tivesse engolido. Restávamos apenas eu e Marcos. Corríamos lado a lado, o medo nos dando forças que não sabíamos que tínhamos. Mas as criaturas estavam se aproximando. Podíamos ouvir suas respirações pesadas, sentir o cheiro de seus corpos, uma mistura de suor, pelo molhado e algo metálico que só podia ser sangue. Marcos tropeçou numa raiz e caiu. Parei para ajudá-lo, mas ele me empurrou. Corre! Ele gritou. Não pare!
Hesitei por um segundo, mas o terror me fez obedecer. Olhei para trás apenas uma vez, a tempo de ver várias formas escuras cercando Marcos. Seu grito de agonia me perseguiria para sempre. Corri como um louco, sem direção, sem esperança. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o medo me impulsionava. Não sei como, mas eventualmente saí da parte mais densa da floresta. A neblina começou a diminuir e pude ver luzes ao longe. Alcancei uma estrada e, por sorte, um carro passou. O motorista, vendo meu estado, parou e me levou até a cidade mais próxima. Contei minha história à polícia, mas é claro que ninguém acreditou. Fizeram buscas na floresta, mas não encontraram nada. Nem meus amigos, nem sinal das criaturas. Apenas nossa barraca abandonada e alguns pertences espalhados. Passei meses em terapia, tentando me convencer de que tudo não passou de uma alucinação causada pelo medo e pela exaustão. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Aquelas coisas eram reais. Foi só anos depois que comecei a juntar as peças. Notícias de desaparecimentos misteriosos na região, relatos de moradores sobre criaturas estranhas vistas na floresta, rumores de experimentos secretos do governo. Aos poucos, uma terrível conspiração começou a se desenhar. Descobri que, durante a Segunda Guerra Mundial, havia um laboratório secreto naquela floresta. Cientistas nazistas, trabalhando com o governo local, conduziam experimentos para criar supersoldados. Misturavam DNA humano com o de lobos, tentando criar guerreiros com a força e os instintos de predadores. O projeto foi oficialmente encerrado no fim da guerra, mas alguns cientistas continuaram seu trabalho em segredo. Gerações de criaturas meio homem, meio lobo nasceram e cresceram naquela floresta, escondidas do mundo. O governo sabia, mas mantinha tudo em segredo, temendo o pânico que a verdade causaria. Essas criaturas, que eu chamo de homens-lobo por falta de um nome melhor, não são como os das lendas. Não se transformam com a lua cheia, não podem ser mortos com prata. São o resultado de décadas de manipulação genética, criaturas que combinam o pior do homem e da fera. E o mais assustador, eles estão se espalhando. Os desaparecimentos não se limitam mais àquela floresta. Há relatos similares em outras regiões do país, até mesmo em outros continentes. É como se eles estivessem planejando algo maior. Tento alertar as autoridades, a mídia, qualquer um que possa ouvir. Mas sou tratado como louco, um sobrevivente traumatizado que inventou uma história fantástica para lidar com a perda. Talvez seja melhor assim. Porque se as pessoas soubessem a verdade, o pânico seria incontrolável. Mas você que está ouvindo isso agora, preste atenção. Se algum dia estiver numa floresta e ouvir um uivo que não parece totalmente animal nem totalmente humano, corra, corra e não olhe para trás. Porque eles estão lá fora, esperando nas sombras, prontos para atacar. E quem sabe, talvez um dia, quando a neblina baixar em sua cidade, você ouça um uivo distante. E então saberá que eles finalmente saíram das florestas, que a caçada começou, e que nenhum de nós está realmente seguro. Sexta história. Meu nome é Ana, e sou a xerife de Pedra Branca, uma cidadezinha pacata no interior. Pelo menos era pacata até um mês atrás. Agora, toda vez que a lua cheia aparece no céu, sinto um arrepio na espinha. Tudo começou quando um forasteiro chegou à cidade. Era uma noite comum de quinta-feira. Eu estava fazendo minha ronda de rotina quando vi um carro desconhecido entrando na cidade. Achei estranho, pois não é comum termos visitantes, especialmente no meio da semana. O carro parou em frente ao único hotel da cidade, e dele desceu um homem alto e magro. Ele usava um casaco comprido, mesmo com o calor que fazia. Seu rosto estava parcialmente escondido por um chapéu. Algo nele me deu uma sensação estranha, mas decidi não me meter. Afinal, ele não estava fazendo nada de errado. No dia seguinte, recebi uma ligação desesperada. Era Dona Margarida, uma senhora que morava nos arredores da cidade. Ela estava gritando, dizendo que seu marido, seu José, não tinha voltado para casa na noite anterior. Fui até lá para investigar. Quando cheguei à casa de Dona Margarida, notei marcas estranhas no chão. Pareciam pegadas de um animal grande, mas não como as de um cachorro ou um lobo normal. Eram enormes e tinham garras afiadas. Segui as marcas até a beira da floresta e lá. Meu Deus, nunca vou esquecer o que vi. O corpo de seu José estava jogado entre as árvores, completamente dilacerado.
Parecia que tinha sido atacado por um animal selvagem, mas nenhum animal que eu conhecia seria capaz de fazer aquilo. O corpo estava praticamente partido ao meio, com marcas de mordidas por toda parte. O cheiro de sangue era tão forte que me deixou enjoada. Voltei para a delegacia e comecei a investigar. Nos dias seguintes, mais 2 corpos apareceram, todos com as mesmas marcas horríveis. A cidade entrou em pânico. As pessoas começaram a trancar suas portas mais cedo e evitavam sair à noite. Uma semana depois do primeiro ataque, recebi uma visita inesperada na delegacia. Era o forasteiro que eu tinha visto chegar. Ele se apresentou como Lucas e disse que queria falar comigo em particular. Hesitei, mas acabei aceitando. Lucas fechou a porta do meu escritório e começou a falar em voz baixa. Xerife, sei que vai achar difícil de acreditar, mas eu sei o que está matando essas pessoas. É um lobisomem. Eu quase ri na cara dele. Lobisomem? Isso só existe em filmes de terror. Mas Lucas continuou. Sei que parece loucura, mas é verdade. Eu sou um caçador de lobisomens. Venho seguindo esse monstro há meses. Ele se esconde entre os humanos e só se transforma nas noites de lua cheia. Eu estava prestes a expulsar Lucas da minha sala quando ele abriu sua mala. Dentro havia armas estranhas, balas de prata e um livro antigo. Ele me mostrou desenhos de criaturas metade homem, metade lobo. As marcas nas ilustrações eram idênticas às que eu tinha visto nos corpos. A próxima lua cheia é em 3 dias, disse Lucas. Timos que estar preparados. Contra meu bom senso, decidi ouvir Lucas. Nos próximos dias, ele me ensinou tudo sobre lobisomens. Como identificá-los, como matá-los. Aprendi que a única forma de matar um lobisomem é com prata, tiro no coração ou decapitação. Na noite da lua cheia, Lucas e eu saímos para patrulhar a cidade. Estávamos armados até os dentes com armas carregadas com balas de prata. O ar parecia pesado, e um silêncio assustador pairava sobre Pedra Branca. De repente, ouvimos um uivo. Não era como nada que eu já tinha ouvido antes. Era um som que gelava o sangue, meio humano, meio animal. Vinha da direção da floresta. Corremos para lá, nossas lanternas cortando a escuridão. Foi quando vimos uma criatura enorme, coberta de pelos, com garras do tamanho de facas e presas afiadas como navalhas. Seus olhos brilhavam na escuridão, famintos e selvagens. Lucas gritou: "Atire!" Disparamos nossas armas, mas o monstro era rápido demais. Ele pulou entre as árvores, escapando das balas. Começamos a persegui-lo pela floresta. Corríamos desesperadamente, tropeçando em raízes e galhos. O coração batia tão forte no meu peito que eu achei que fosse explodir. De repente, Lucas gritou. Me virei e vi a criatura em cima dele, suas garras rasgando seu peito. Sem pensar 2 vezes, mirei e atirei. A bala acertou o lobisomem no ombro. Ele uivou de dor e fugiu para a escuridão da floresta. Corri até Lucas. Ele estava sangrando muito, mas ainda respirava. "Você tem que pegá-lo", ele sussurrou, "antes que ele mate mais alguém." Deixei Lucas escondido e segui as gotas de sangue do lobisomem ferido. O rastro me levou até uma caverna no meio da floresta. Respirei fundo e entrei. O cheiro de sangue e morte era insuportável. Minha lanterna iluminou ossos espalhados pelo chão. Ouvi um rosnado baixo vindo do fundo da caverna. Apontei minha arma e avancei lentamente. Foi então que vi. O lobisomem estava encurralado, ferido. Mas à medida que me aproximava, algo estranho aconteceu. A criatura começou a mudar. Os pelos foram sumindo, as garras retraindo. Em questão de segundos, onde antes estava um monstro, agora havia um homem. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele homem. Era João, o dono da mercearia. Um homem que eu conhecia há anos, que sempre foi gentil e prestativo. João olhou para mim, seus olhos cheios de dor e vergonha. Me desculpa, Ana. Ele murmurou. Eu não queria, não consigo controlar. Minha mão tremia. Como eu poderia atirar em João? Mas então me lembrei dos corpos dilacerados, das famílias destruídas. Fechei os olhos e puxei o gatilho. O tiro ecoou pela caverna. Quando abri os olhos, João estava caído no chão, um buraco de bala em seu peito. Suas últimas palavras foram: "Obrigado." Saí da caverna me sentindo entorpecida.
Encontrei Lucas onde o tinha deixado e o levei para o hospital. Ele sobreviveu, mas ficou com cicatrizes profundas. Nos dias que se seguiram, tive que inventar uma história para explicar as mortes e o que aconteceu com João. Disse que ele tinha sido atacado pelo mesmo animal que matou os outros e que eu tinha conseguido matar a fera. Lucas foi embora da cidade assim que se recuperou. Antes de partir, ele me deu um aviso. Cuidado, Ana. Agora que você sabe a verdade sobre os lobisomens, você nunca mais vai ser a mesma. E lembre-se, a maldição pode ser passada através de um arranhão ou mordida. Já faz um mês desde aquela noite. As pessoas de Pedra Branca, aos poucos, estão voltando à sua rotina normal. Mas eu não. Toda noite, olho para o céu com medo. A lua cheia está chegando novamente, e com ela, um terror que não consigo explicar. Ontem à noite, enquanto me preparava para dormir, notei algo estranho no espelho. Meus olhos, por um segundo, pareceram brilhar com uma luz amarela. Deve ter sido minha imaginação, certo? E essa cicatriz no meu braço, onde o lobisomem me arranhou naquela noite na floresta, está coçando. Coçando muito. A lua cheia é amanhã. E pela primeira vez na minha vida, estou com medo do que posso me tornar quando a noite cair. Se você ouvir uivos vindos de Pedra Branca amanhã à noite, saiba que não é só sua imaginação. E assim me vir, Cora. Corra o mais rápido que puder. 7ª história. Meu nome é Carlos, e o que vou contar aqui mudou minha vida para sempre. Tudo começou há 2 anos, quando eu tinha 25 anos. Naquela época, eu era um cara normal. Trabalhava num escritório e gostava de sair com os amigos nos fins de semana. Cresci ouvindo as histórias malucas do meu avô sobre lobisomens e outras criaturas, mas sempre achei que eram só contos de fadas para assustar crianças. Numa sexta-feira, combinei de acampar com 4 amigos numa floresta perto da cidade. Era verão, e a gente queria aproveitar o fim de semana longe da agitação. Pegamos nossas mochilas, barracas e comida, e partimos animados para a aventura. Chegamos na floresta no começo da tarde. O lugar era lindo, com árvores enormes e um riacho de água cristalina. Montamos as barracas numa clareira e fizemos uma fogueira. Passamos a tarde nadando, conversando e rindo. Quando a noite chegou, assamos marshmallows e contamos histórias de terror ao redor do fogo. Foi então que Marcelo, meu melhor amigo, lembrou que era noite de lua cheia. Ele disse brincando: "Cuidado, hein? É nessas noites que os lobisomens saem para caçar." Todo mundo riu, inclusive eu. Mal sabia que aquela piada se tornaria uma terrível profecia. Por volta da meia-noite, decidimos ir dormir. Eu dividi a barraca com Marcelo, enquanto Ana e Júlia ficaram em outra, e Pedro dormia sozinho na dele. Estava tudo tranquilo, só se ouvia o barulho dos grilos e o vento nas folhas. De repente, um uivo ecoou pela floresta. No começo, achei que fosse um lobo comum, mas aquele som era diferente, mais profundo, mais assustador. Fez meus pelos se arrepiarem. Marcelo acordou assustado e perguntou se eu tinha ouvido. Confirmei com a cabeça, sentindo um frio na barriga. Ficamos em silêncio, esperando. Alguns minutos depois, ouvimos outro uivo, dessa vez mais perto. Meu coração disparou. Saímos da barraca para ver se estava tudo bem com os outros. Ana e Júlia também tinham acordado, e Pedro saía da sua barraca naquele momento. "Que barulho foi aquele?" perguntou Ana, tremendo. Ninguém respondeu. Estávamos todos apavorados, olhando ao redor, tentando enxergar algo na escuridão entre as árvores. A lua cheia brilhava no céu, lançando sombras estranhas pela clareira. Foi então que ouvimos passos pesados se aproximando, galhos quebrando. Algo grande estava vindo em nossa direção. Pedro sugeriu que subíssemos nas árvores, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a criatura apareceu. Meu Deus, nunca vou esquecer aquela visão. Era enorme, pelo menos 2 metros de altura. Tinha o corpo de um homem, mas coberto de pelos escuros e grossos. A cabeça era de lobo, com focinho comprido cheio de dentes afiados e olhos amarelos brilhantes. As mãos tinham garras enormes, e as pernas eram arqueadas como as de um animal. Ficamos paralisados de medo. A criatura, o lobisomem, olhou para nós e soltou um rosnado que gelou minha alma. Num piscar de olhos, ele avançou. Tudo virou um caos. Começamos a correr e gritar. Eu puxei Marcelo pelo braço e corri em direção às árvores.
Ouvi os gritos desesperados das meninas atrás de mim, mas não olhei para trás. O medo me consumia, e só conseguia pensar em fugir. Corremos sem direção pela floresta escura. Galhos batiam no meu rosto, e várias vezes quase caí. Os gritos dos meus amigos foram ficando mais distantes, até que só ouvi a minha própria respiração ofegante e os passos de Marcelo atrás de mim. Não sei por quanto tempo corremos. Parecia uma eternidade. Finalmente, exaustos, paramos perto de uma grande rocha. Olhei para trás e vi que Marcelo não estava mais comigo. Meu coração gelou. Quando foi que o perdi? Marcelo! Gritei, desesperado. Só o silêncio da floresta me respondeu. Encostei na rocha, tremendo. Estava sozinho, perdido na floresta, e havia um monstro à solta. Pensei nos meus amigos e senti uma onda de culpa por tê-los abandonado. Mas o que eu poderia ter feito? Aquela coisa nos mataria a todos. Fiquei ali por um tempo, tentando me acalmar e pensar no que fazer. Decidi que precisava tentar encontrar ajuda. Comecei a andar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A cada som, meu coração disparava. Imaginava o lobisomem surgindo a qualquer momento. Após o que pareceram horas, vi uma luz entre as árvores. Era uma cabana. Corri em direção a ela, gritando por socorro. Um homem velho saiu, espingarda em punho. "O que está acontecendo, rapaz?" ele perguntou, olhando desconfiado. Entre soluços, contei o que tinha acontecido. O velho me olhou com uma expressão estranha, meio de pena, meio de medo. "Entre", ele disse. "Você teve sorte de encontrar minha cabana. Essa floresta não é segura em noites de lua cheia." Dentro da cabana, o velho, que se apresentou como seu Joaquim, me deu um copo d'água e uma manta. Enquanto eu me acalmava, ele ficou me observando em silêncio. "Você foi mordido?" ele perguntou de repente. Olhei para ele, confuso. "Não, eu consegui fugir." Seu Joaquim suspirou, parecendo aliviado. "Isso é bom. Mas seus amigos? Receio que não tiveram a mesma sorte." Comecei a chorar, pensando no destino terrível dos meus amigos. Seu Joaquim colocou a mão no meu ombro. Escute, rapaz. "O que você viu hoje à noite é real. Lobisomens existem, e esta floresta é o território de um deles. Já faz anos que ele aterroriza a região." Olhei para o velho, incrédulo. Como podia ser verdade? Lobisomens eram lendas, contos de terror. Mas eu tinha visto com meus próprios olhos. Seu Joaquim continuou. "A criatura que você viu já foi humana, mas foi amaldiçoada, condenada a se transformar em fera a cada lua cheia. A maldição é passada através da mordida. Se seus amigos foram mordidos e sobreviveram, bem, eles também se tornarão lobisomens." Fiquei em choque com aquela informação. Será que algum dos meus amigos tinha sobrevivido? E se sim, estariam condenados a se transformar naquele monstro? Passei o resto da noite na cabana de seu Joaquim. Quando amanheceu, ele me levou de volta à cidade. Fui direto à polícia contar o que tinha acontecido. Eles fizeram buscas na floresta e encontraram restos. Não vou entrar em detalhes, mas foi horrível. Nenhum dos meus amigos sobreviveu. Passei meses em terapia depois daquilo. Tive pesadelos terríveis. Acordava gritando quase toda noite. Minha família e outros amigos tentaram me ajudar. Mas como eu podia explicar o que tinha acontecido? Ninguém acreditaria. A vida seguiu. Aos poucos, fui voltando à rotina. Mas nunca esqueci o que vi naquela noite. E sempre que a lua cheia se aproximava, eu sentia um medo irracional tomar conta de mim. Foi numa dessas noites, quase um ano depois do incidente, que tudo mudou de novo. Eu estava em casa, as cortinas bem fechadas para não ver a lua. De repente, senti uma dor terrível percorrer meu corpo. Caí no chão, gritando. Meus ossos pareciam estar se quebrando e se remontando. Olhei para minhas mãos e vi pelos grossos e escuros brotando da pele. Minhas unhas cresceram, transformando-se em garras afiadas. Senti meu rosto se alongando, formando um focinho. A dor era insuportável. Em poucos minutos, a transformação estava completa. Eu tinha me tornado um lobisomem. Horrorizado, percebi o que devia ter acontecido. Em algum momento daquela noite fatídica na floresta, eu devia ter sido arranhado ou mordido sem perceber.
A maldição tinha me atingido, mas demorou quase um ano para se manifestar completamente. O pior de tudo era a fome. Uma fome animalesca, um desejo incontrolável de caçar, de sentir o gosto de sangue. Parte de mim ainda era humana, horrorizada com esses pensamentos. Mas o animal estava no controle. Saltei pela janela e corri pelas ruas da cidade. As pessoas gritavam ao me ver, fugiam apavoradas. Eu queria parar, queria gritar que não era minha culpa, mas não conseguia. O lobisomem tinha total controle. Quando o sol nasceu, voltei ao normal. Estava nu, sujo e exausto, escondido num beco. Lembrava de tudo que tinha feito durante a noite, e a culpa me consumia. Graças a Deus eu não tinha matado ninguém, mas tinha causado pânico e destruição pela cidade. Desde então, minha vida virou um pesadelo sem fim. A cada lua cheia, a transformação acontece. Já tentei me prender, me dopar, de tudo. Nada funciona. A fera sempre encontra um jeito de sair. Agora vivo isolado, longe de todos. Não posso arriscar machucar pessoas inocentes. Passo os dias pesquisando, tentando encontrar uma cura para essa maldição. Mas até agora, nada. Conto essa história como um aviso. Lobisomens são reais, e a maldição é terrível. Se um dia você estiver numa floresta e ouvir um uivo estranho em noite de lua cheia, corra. Corra o mais rápido que puder. Porque se a fera te pegar, sua vida nunca mais será a mesma.